Olá! Ei, gente! Meu nome é Matheus. Meu nome é Beatriz, é nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. A gente está fazendo esse vídeo de introdução do nosso canal. Nosso canal é o Bora Zerar o Mundo. A gente já tem um Instagram. A gente tinha que ter feito esse vídeo há mais Há mais tempo. mas acabamos não fazendo com a correria, né? De poder ajustar a mala, enfim. Ajustar roteiro, enfim. Que o que a gente está fazendo é uma Volta ao mundo. A gente já começou a volta ao mundo. Vai fazer 3 meses que a gente iniciou a nossa viagem. E agora a gente está inaugurando a nossa página no Instagram. Então a gente vai. Não, no Instagram já tem. No Instagram. No YouTube. YouTube. A gente está inaugurando. Está inaugurando o canal do YouTube. A gente está engatinhando ainda nisso. Então aos pouquinhos a gente vai alimentando a página. E vendo que vocês gostam mais. Então se tiverem sugestão também pode mandar pra gente. É isso. A gente vai tentar dar algumas dicas dos lugares e mostrar para vocês também a nossa experiência. Porque pode ser que vocês queiram fazer o mesmo roteiro, ou então conhecer uma cidade que a gente conheceu. Ou alguma curiosidade, alguma cidade que a gente foi. Então a gente vai postar aqui no YouTube um pouco mais detalhado, na verdade, os lugares que a gente foi, as experiências que a gente vai fazer, as comidas diferentes que a gente for provar. Exato. Tudo que a gente achar interessante, a gente vai colocando aqui no canal. E os perrengues que a gente passou, porque pode ser com isso que você não precise passar. Passar o mesmo perrengue que a gente já passou por alguns. É isso. E esse vídeo inicial vai ser de introdução para a gente contar quem a gente é, como que surgiu a ideia da Volta ao Mundo e como foi a nossa organização inicial, como que a gente planejou mais ou menos essa viagem. Meu nome é Matheus, como eu disse no começo, eu sou médico gastrologista. Eu sou Beatriz, sou pediatra e gastropediatra. E eu e o Matheus, a gente se conhece já há muitos anos, mesmo antes da gente começar a namorar, mas a gente já tá juntos já quase há 14, casados há quase 3 anos e meio, mais ou menos, de casado. E estamos nesse planejamento da volta ao mundo há mais ou menos 7 anos. Né? Explica agora como começou. Então, há 7 anos atrás, na verdade, a gente estava indo para uma cidade chamada Domingos Martins, que fica no Espírito Santo. Nós somos de Vila Velha, Espírito Santo. Isso. E aí a gente estava indo para essa cidade do interior e o Matheus começou a ficar meio aéreo, assim, né? Tava dirigindo e tava meio quietão, assim. Eu conheço ele, eu sei o jeito dele. Eu vi que ele tava diferente, tava estranho. Aí eu perguntei o que estava acontecendo, ele não queria falar muito, aí eu insisti. E ele falou, não, eu tô viajando aqui no negócio. Eu falei, mas o que foi? Aí ele falou, não, às vezes dá vontade de meio que largar tudo e viajar um ano no mundo, sabe? Deixar tudo pra trás e viajar o mundo. Aí eu comecei a rir, porque isso sempre foi um sonho meu de infância, de fazer uma viagem de um ano, assim, né? Mas eu nunca imaginei que fosse alguma coisa possível, palpável. Então, aí eu comecei a rir e falei, nossa, esse era o meu sonho de infância. Aí ele, não, mas eu tô falando sério. Aí eu achei que era meio um burnout, né, que ele tava... Tava no meio da residência, né? Que tava muito estressante e por isso ele tava falando aquilo. Aí ele, não, isso realmente é uma vontade minha. Aí eu falei, mas também é minha, mas né, a gente não vai fazer. Aí ele, mas é sua mesmo? Eu falei, sempre tive vontade de fazer isso, mas a gente não vai largar tudo e vai, né? Ele, por que não? Aí eu falei, sério que você toparia? Aí ele, toparia. Aí eu falei, bom, então vamos planejar. E desde então a gente se planeja financeiramente, emocionalmente, estruturalmente, biologicamente também, te congelou o embrião para poder fazer essa volta ao mundo. Porque, né, a gente já tá com 33 anos, então pensando em filhos que vão demorar ainda a vir, a gente já fez esse planejamento, então a gente organizou tudo. Não foi assim... meteu louco e saiu e foi embora. A gente é de planejar bastante as coisas. Eu gostaria muito, sério mesmo, de poder fazer uma viagem por ano em cada país. Mas a verdade é que a gente vê muita besteira, assim, muita coisa ruim. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei. E é isso. E a gente decidiu que teria esse ano especial da nossa vida. Exato. Porque a nossa vida até hoje foi trabalhar, estudar, curtir alguns momentos, mas muito trabalho, muito estudo. Então, a gente decidiu que seria esse planejamento e a partir daí a gente começou a se organizar mesmo para que isso se tornasse uma realidade. Então, a gente começou a juntar dinheiro para isso, voltado para isso. Então, por exemplo, o Matheus
A gente dividia o mesmo carro, a gente... Total, não tínhamos dois carros. E era um carro simples, Organizava né? nossos pais, né? Por sorte também emprestava muitas vezes os carros carros, deles. então a gente conseguia ajustar assim com o carro emprestado e o carro que a gente dividia, mas sem fazer mudança. A gente ficou acho que 9 anos com o mesmo carro, né? Foi. Aí a gente vendeu para fazer a volta ao mundo. E enfim, tudo a gente planejava com essa finalidade. Bom, o roteiro em si, a gente, na verdade, não tem um roteiro fechado. Não tem. A gente tem uma ideia do que fazer. A gente decidiu começar a nossa viagem pela Ásia. Inicialmente seria a Ásia, era o nosso destino de interesse. Mas aí, para chegar aí, como que foi, amor? Conta aí. Aí, então, primeiro, na verdade, para a Ásia estava meio caro, então a gente viu uma opção da Oceania. Na Oceania, a gente pensou em vir direto para a Austrália ou Nova Zelândia, só que a gente vai postar o vídeo, né? Do Brasil, se eu achar no celular. Tem sim. Do Brasil para Nova Zelândia estava mais ou menos R$6.000. E do Brasil ir fazendo paradas ao longo da República Dominicana, Estados Unidos, Havaí, Austrália, chegando na Nova Zelândia, tava 4.500. É chamado assim, né? Não é perfeitamente esse nome, mas é um stopover, que é onde o avião vai parando, você pode ir comprando as passagens aos poucos até chegar no país. E isso foi ótimo pra gente também, porque a gente fez viagens mais curtas. Isso. Em vez de fazer uma viagem muito longa, então a gente conseguiu ter um jet lag menor e conseguiu conhecer mais lugares. É isso. Né? E aí a gente vai organizando sempre o roteiro dessa forma, pensando no lugar de interesse, aonde a gente conseguiria fazer um stopover, até pra gente conseguir economizar. E tem algumas estratégias que a gente utiliza também para fazer essas compras, e aí aos poucos também a gente pode ir mostrando isso para vocês. Exato. Então agora, por exemplo, a gente estava no Japão, isso é uma coisa também que para o Japão precisa de um visto. Esse visto você tem que entrar no Japão em até 3 meses. O meu visto foi tirado assim, na última semana antes da gente sair do Brasil. A Bia não precisa porque ela tem um passaporte italiano, então ela chega aqui, ela pode ficar 90 dias aqui. Então, inclusive, se vocês quiserem também que eu fale um pouco sobre o meu processo de cidadania italiana, manda aqui também. Se vocês tiverem interesse, eu gravo um vídeo também explicando como que foi a minha experiência, né, para tirar o passaporte italiano. Perfeito. E então, continuando do Brasil, para quem é brasileiro, 3 meses tem que entrar aqui no Japão, e no Japão só pode ficar 30 dias. Depois da Austrália, então, Nova Zelândia, aconteceu uma questão que a gente não vai entrar aqui agora, que rolou um ciclone lá, tivemos que mudar nosso roteiro. E faz parte de uma viagem de volta ao mundo, gente, recalcular roteiro faz parte. E aí, quando a gente olhou em relação a vir para o Japão, a gente viu que o avião saía da Austrália e fazia uma parada, Tailândia e, na verdade, Singapura. A gente foi para Singapura. De Singapura a gente foi para Tailândia. Da Tailândia, na verdade, que a gente viu em vir para o Japão depois da Tailândia. Isso. E o Japão fazia uma parada na Malásia. Então a gente conheceu a Malásia. A gente optou por ficar uma semana lá na Malásia para conhecer. Para poder conhecer um pouco e vir para o Japão. Então o nosso roteiro vai indo muito disso. A gente vai sempre adaptando conforme estação, conforme preços de passagem, conforme possibilidades de stopover, para a gente conhecer o máximo de lugar de interesse possível, né? Dentro da nossa realidade também financeira, nossa realidade para concluir essa volta ao mundo. Isso, e tentando sempre comprar as coisas com antecedência, que faz muita diferença, principalmente em relação a estadia de hotel. O mínimo de antecedência que a gente tenta é 2 meses. Mais do que isso fica muito apertado. O ideal é que a gente compre pelo menos uns 4 meses antes. 4, 6 meses. Mas assim, hotel, mais antecedência. Então, às vezes você acha que tá pagando mais barato numa passagem mais próxima, só que sua estadia do hotel fica um pouco mais caro. Então, tem que pesar essas coisas também. A gente não tem um roteiro fechado até o final. Nossa ideia inicial vai ser varrer bem aqui a Ásia, a gente conhecer bem esse local, que é o lugar mais difícil da gente conseguir voltar. Perfeito. E aos pouquinhos a gente vai organizando os próximos destinos.
Nossa proposta é ficar mais ou menos um ano e meio viajando. Mas Estamos se no nosso eu- terceiro Estamos mês. no terceiro mês. Mas se o dinheiro acabar antes, a gente vai voltar antes. E aos pouquinhos a gente vai alimentando isso aqui com mais informação, com mais dicas do que fazer, com mais sugestões, né? E o que vocês tiverem de curiosidade, como eu falei, podem mandar pra gente. A gente vai ter o maior prazer de responder, de gravar, de criar esse conteúdo pra vocês. É isso. Então apresentamos, nós dois. Estamos mais no Instagram, ainda não conseguimos entrar forte no YouTube. Então, caso tenha interesse, siga lá, @BoraZerarOMundo, E lá, que lá a gente posta diariamente. diariamente, todos os dias, a gente coloca o nosso dia inteiro nos stories. Isso. Depois que passa as 24 horas, a gente está salvando tudo nos destaques. Então, para quem quiser, tiver uma curiosidade do lugar que a gente já né? foi, tá tudo gravado lá. E aqui a gente vai colocar, a partir de agora, algumas coisas que não Isso. vão pro Instagram. E também coisas que estão no Instagram Coisas também. que vão estar. Que com talvez vai certeza. estar um ser pouquinho mais detalhado. mais detalhado aqui no YouTube, talvez. E além disso, vamos tentar começar a fazer o YouTube com mais frequência. Aí, daqui a pouco vai virar nossa rotina. Vai alimentar mais esse espaço. E é isso, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Será um prazer Vai ter ser um maior vocês prazer. aqui. Lembra, né? Igual todos os vídeos de YouTube falam, seria muito bom se vocês se inscrevessem. Pudesse se inscrever, curtir e compartilhar compartilha com esses alguém que negócios vocês todos aí. conheçam, né? Enfim, a gente tá engatinhando, como eu falei, mas a gente tá com super afim de fazer esse canal dar certo. Então, se vocês puderem ajudar a gente. Se tiver alguma dica, coloca no comentário. Se tiver alguma coisa interessante que você queira falar, ou não, coloca no comentário. Obrigada, galera. abraço. Um beijo, prazer todo mundo aí e sigam a gente. É isso. Bora zerar esse mundo!